Sábado, abril de 2011. E aí eu falei, ele não tá roncando, beleza, eu vou voltar pro quarto. Aí voltei pra sala, peguei meu edredom, meu travesseiro e fui deitar, assim. Na hora que eu deitei, que eu fui abraçar ele, eu vi que ele tava desacordado, assim. Aí eu chamei ele, né? Falei, Má. Aí eu vi que ele, que as coisas estavam estranhas, assim. Bom, foi bem triste, eu tava dando plantão no pronto-socorro do HC e... Bom, porque assim... Meu nome é Marcelo dos Santos Clemente. As pessoas me chamam de Dr. Marcelo. Tenho 26 anos. Acabou de amanhecer e eu estou indo pra guerra. Eu entrei onde poucos tiveram coragem de entrar. Conheci o sistema. E achei seres humanos onde todo mundo só via bicho. O que eu vou contar é a minha história. A história da Cracolândia, como ninguém mostrou ainda. A história do inferno. Acontece todos os dias na Cracolândia. Uma guerra velada, não chega à população. Que acontece quando todos nós tomamos nosso café da manhã. Dirigimos nossos carros com vidros fechados. Discutimos futebol. Amamos, passeamos com nossos filhos. O estado policial franco se instala na região. Enquanto entramos na sala central para vermos espetáculos de música clássica. Sempre acordo de mau humor, porque tenho insônia. E para despertar, tomo energéticos e fumo. Muito. Sou médico recém-formado pela Universidade de São Paulo, a melhor do país. Trabalho numa unidade básica de saúde, mas atendo mesmo é na rua. O Dr. Marcelo, ele cuidou de mim numa época que eu estava muito dependente química. Começou a sair umas feridas devido da droga, muito álcool, muita química, e ele cuidou sim de mim. Já chegou cuidando das pessoas com coração, certo? Espera, calma, tem um cobertor, põe um cobertor na cabeça, tal, põe um barato para não ficar no chão, sabe? Cuidar. Eu queria minha bombinha, aí ele foi buscar a bombinha pra mim. Sempre gostei de tratar dos que mais precisam. A sociedade às vezes não lhe ajuda legal, então o que mais faz é ele empurrar você mais para baixo ainda. Então quando você não pratica, não usa a droga, você cai na real que você para e pensa, você se afunda mais ainda. Quase um poço sem fim. Gente sem casa, sem trabalho, sem comida, sem nada. O que os especialistas chamam vulnerabilidade social. Ninguém vai ajudar nós. Todo mundo acha que a gente é o quê? Lixo. A gente não é isso não, a gente é verdadeiro, cara. Pessoas que ironicamente encontraram refúgio bem no centro da maior e mais rica cidade da América Latina. E ele não era só médico, ele era uma pessoa iluminada. Ele era o hospital que visitava o paciente. O Marcelo é um soco na sociedade, na cara da sociedade, né? Pior. O Marcelo era um cara que gostava de ir na ferida. Lá ele ia direto na ferida das pessoas que estavam lá. Fevereiro de 2011, 6 meses de horror. Pessoas como nós, como eu e você, são agredidas, coagidas,
têm seus pés quebrados por coices de cavalos da polícia militar. São forçadas a comer excremento pela Guarda Civil Metropolitana e são extorquidas e torturadas pela Polícia Civil. Documentos são roubados e destruídos pela Polícia Militar em incursões noturnas às invasões, onde acontecem sessões de torturas quase todos os dias. Aqui, ó, olha isso, a embalagem aqui, ó. Branco e bigodinho, então essas casas aqui. Pessoas têm suas cabeças presas aos batentes das portas, enquanto policiais batem com as mesmas até que elas desmaiem dentro das pensões. Mulheres são estupradas. Crianças são exploradas sexualmente. Adolescentes com dívidas de drogas são forçados a assumirem crimes de acerto de contas pelos traficantes. Enquanto isso, eu e você vemos um filme no cinema ou recolhemos nossos guarda-sóis na praia quando começam os primeiros pingos de chuva. O não agir e o ignorar são formas cruéis de violência. E se a violência que é praticada pelo Estado não é considerada criminosa, então podemos nos dar as mãos todos, pois formamos a maior comunidade de criminosos desse país. Você vai trabalhar onde, Marcelo? Ah, eu fui lá falar com a mulher, eu vou trabalhar na Cracolândia. Eu, Marcelo, na Cracolândia? É, na Cracolândia. Marcelo falou, é aqui que eu vou ficar. É aqui que eu vou ficar. Eu vou tentar ajudar. Eu falei, mas e aí? Ele falou, pelo menos eu já sei que eu não vou ter que atender, eu não tenho protocolo para seguir. Porque lá não tem lei mesmo, então eu posso trabalhar. Tinha metrô perto e ela pagava mais pela questão da insalubridade, né? Porque era um local perigoso, porque ninguém queria trabalhar ali. Na Cracolândia, cada dia vale uma década. Eu tinha medo dele começar a se envolver com droga ali, de se envolver com polícia, de se envolver com bandido, enfim. Eu ficava preocupada com ele como amiga, né? Como a gente vive nesse lugar, tem pessoas muito assim, que discriminam a gente. Será que um dia não vai acontecer alguma coisa, pegar uma infecção, né? No meio dos tiroteios, daqueles maconheiros, né? Que não são melhores do que nós, mas a gente se preocupa, né? Minha mãe tem razão de se preocupar. Aqui tem hepatite, tuberculose, sarna, sífilis, HIV e outras tantas doenças. O maior perigo é para a sua própria saúde mental, sua própria saúde psíquica, né? O sofrimento que traz desse trabalho, eu acho que é uma coisa de outro mundo. Aqui estão os loucos, os desajustados, os rebeldes, os criadores de caso. Os pinos redondos nos buracos quadrados. Aqueles que veem as coisas de forma diferente. Eles não curtem regras. Você pode citá-los, discordar deles, glorificá-los ou caluniá-los. Mas a única coisa que você não pode fazer é ignorá-los. Pô, cadê o fulano que eu agradei? Cadê o fulano que eu cuidei? Cadê o Marcelo que eu cuidei? E aí a pessoa chega lá e apertava a mão dele, dava um abraço nele, e ela abraçava com carinho e pegava na mão com carinho, sem luva, sem preconceito e sem discriminação, porque ele estava cumprindo a missão dele. Diário, dezembro de 2010. Ele chegou chorando. Sentou e desfiou uma história enorme, triste e fracassada. De como tinha ficado na Craco por 5 anos e saído de lá também há 5 anos, sem usar pedra desde então. Sobre como tinha reerguido a cabeça ao lado da atual mulher que ele amava mais que tudo e que fazia brigadeiros para ele vender por ali. E de como também, aquele dia, ele mudou o caminho sem saber bem o porquê e veio vender ali na Luz. E algumas horas depois, estava sem agasalho, sem calça, sem brigadeiro e sem a aliança do casamento. Cara, se você quer voltar para sua casa, se não quer mais usar, a gente pode te ajudar. Mas algumas coisas precisam ficar bem claras. Que coisas? Bom, em primeiro lugar, isso foi uma recaída, é normal. Acontece com todo mundo que tem algum tipo de vício. A gente tem que intervir agora, no começo, e vai dar tudo certo. Eu quero parar. Eu amo minha mulher. O senhor pode ligar para ela e explicar o que aconteceu? Não, cara. Você mesmo vai fazer isso. Vai assumir o teu erro.
A vida é assim, não é? É verdade. Ele foi encaminhado na mesma hora e voltou 2 dias depois com a mulher, uma cesta de brigadeiro e um sorriso de orelha a orelha. No final, com a mulher dele esperando lá fora, ele me fez uma revelação que me impressionou demais. Ele falou pro Marcelo assim que ele percebeu que ele tinha chegado no fundo do poço quando ele estava oferecendo fazer sexo oral para um cara que era o cara que vendia droga em troca de droga, sendo que ele era uma pessoa heterossexual, casada, feliz com a mulher, que amava a mulher, e ele se viu nessa situação tão degradante. É, uma coisa assim, as pessoas, às vezes elas cheiram mal, elas estão todas sujas, molhadas. Eu pensei, assim, que eu não seria capaz de cuidar daquelas pessoas todo dia. Porque aqui não tem uma torneira, não tem um sanitário, não tem nada pra gente se cuidar. Tudo aqui você tem que ter dinheiro pra pagar. Às vezes você deixa um pão aqui em cima, você vai no banheiro, você volta o lado, né? Você bate a mão, limpou eu. E aí, só tem aquele pão que a barata passou ali em cima. E aí, você vai jogar fora? Vai comer ou vai jogar fora? Diário, setembro de 2010. Meu contato com eles já estava melhorando. Quase não precisava fazer as abordagens. Eles me chamavam. Alguns para mostrar os pés e as mãos feridas. As bocas em carne viva pelo uso constante do crack. As plantas dos pés cheias de fissuras produzidas pelas andanças constantes, dia e noite, sob o efeito da droga. Alguns me contavam que ficavam 4, 5 dias sem dormir, em busca do próximo trago. E quando esse trago chegava, se sentiam revigorados para mais uma maratona em busca do próximo. E assim as coisas caminhavam. E só quando chegavam à exaustão, eles se permitiam encostar em algum lugar e dormir por algum tempo. Ele não se acomodou, né? Então um cara que não se acomodou e foi pra luta, né? Aí, se vocês quiserem, dá pra até pra gente fazer um consultório médico pra vocês aqui e tal. Aí lá tinha uma escadinha que subia assim, que tinha 2 cômodos de cima. E ali era o melhor lugar. Mas aí um ainda falou, não, mas é muito lá no fundo. Eu falei, então, se não quiser, logo na entrada ali tinha uma garagem. Fecha aqui tudo e vocês fazem o consultório aqui. Maca, tudo que eles quisessem colocar lá dentro, pra eles colocar. Ele mostrou que, com comprometimento, com atenção e sem preconceito, principalmente, você consegue modificar o atendimento daquelas pessoas, o tratamento daquelas pessoas. O crack virou uma epidemia em todo o Brasil. O nome vem do barulho que faz quando fumado. Da euforia, insônia, falta de apetite, paranoia e a fissura. Um desejo incontrolável pelo próximo trago. O crack, quando você começa, ele é um macaquinho, né? Que ele pendura nas suas costas. Aí você vai dando comida pra ele. E quando você vê, ele já se transformou num gorila. Mas te encravou as unhas na sua carne e não te solta mais. Hoje você amanhece, hoje eu não vou usar crack. Você falou na sua boca, você não vai usar crack. Mas dentro do seu cérebro, ele tá lhe pedindo. Diário, dezembro de 2010. A senhora F foi a primeira paciente do dia. 45 anos declarados e uns 80 vividos. Se prostituía com outros usuários em troca de pedra e bebida. O grau de dependência da senhora F já era bem avançado. Ainda assim, a lucidez dela mexeu comigo. Já pensou em parar de usar, F? Olha, o que eu queria mesmo era me afundar de vez nisso, sabe? Entrar de cabeça nesse mundo. O crack é muito bom, beber é muito bom, a vida na rua é a melhor coisa que tem. Sei que também é bom ter uma vida normal e tal. Mas o normal é relativo, né? O problema, F, é que um dia você pode ir e não voltar mais, entende? Sei lá, doutor. Talvez eu já tenha ido e não volte mais mesmo. Pra que voltar pra dor? Eu não soube o que responder. Quando ela saiu, saí atrás. Pedi ao próximo paciente que fizesse a gentileza de aguardar alguns minutos. Fui ao banheiro e chorei. Esse é um ser humano. Esse é uma pessoa que sabe valorizar uma outra vida.
ele não olha só o dinheiro, o luxo. Ele olha que ao lado dele, um cara que está descalço, que está sangrando, que está o que for. De qualquer maneira, é um humano, é um ser humano, é um ser vivo que Deus colocou na face da terra. A mulher estava grávida, cheia de dor. A pequena, estava grávida. Cheia de dor, né, mano? Ele pegou ela, abraçou ela, começou a passar a mão na barriga dela, para o neném ficar calmo. O neném parou, ficou calmo. Ela parou de sentir dor. Mas aquele ali, não foi só aquela mão dele, não foi só... Foi aí, aquele abraço forte, aquele abraço verdadeiro, entendeu, cara? Se precisar chegar assim dele conversar, quando ele não podia, não tinha naquela hora, ele falava, não, ó, amanhã, tal hora, eu tô aqui. Aí a gente vai resolver esse problema. E ele vê mesmo, nunca tem problema de palavra. Diário, fevereiro de 2011. No início do ano passado, conheci Paulinho, o P. Foi ele quem me levou para ver o inferno de perto. E eu me aproximei dele. Perguntei se ele queria conhecer os locais aqui, onde a gente ficava, os locais mais críticos, né? Mais cheios de problema. E aí, doutor? Tá a fim de conhecer o QG? Posso mesmo? Não vai ter problema? O senhor já foi autorizado. Sério? Por quê? Todo mundo já sabe do trabalho do senhor e do seu pessoal aí. O senhor foi citado para ver o pessoal lá dentro, ver como são as condições de saúde do povo lá. Posso levar meu agente, né? Ele é de confiança? Todos nós somos. Ele é agente de saúde tanto quanto eu. Ele vai ficar na sua responsa. Totalmente. Demorou, então. Logo que chegamos, ele grita para o pessoal de dentro: salve! Alguém responde: salve! O cenário é escabroso. Um grande sobrado, com poucas partes ainda com teto. No chão, telhas, madeiras, excremento humano por toda parte. Ratos. No térreo, tudo escuro. 4 ou 5 pessoas sentavam no chão imundo para dormir ou fumar crack. Cobriam-se com cobertores encharcados, os pés enrugados de água, que mantinham um nível sobre o chão. Reflexo da chuva fina que caíra durante a noite inteira e que continuava pela manhã. Coteiras por todo lado. O lugar era uma poça d'água, dentro de um breu só maculado pelas chamas dos isqueiros e a brasa das pontas de cachimbo. E ele ficou assim, muito chocado, muito triste. Eu percebi o semblante dele assim. A tosse era o som ambiente e vinha carregada de alumínio e crack e provavelmente tuberculose. Preciso vir aqui com os potes de coleta, colher o catarro desse pessoal, P. Vai, pode vir. É pra isso que eu tô trazendo o senhor aqui. Eles não vão até lá, nunca, de jeito nenhum. O crack tá lá fora, na calçada. Mas a Cracolândia tá aqui dentro. Aqui é 1000 vezes pior do que lá fora, doutor. O senhor não viu nada, não tá nem ligado. Não viu nada ainda, nosso tour tá só começando. Acho que o impacto que ele teve de eu mostrar os piores lugares da Cracolândia pra ele foi onde tocou o coração dele e fez com que ele não largasse mais essa tarefa de cuidar da população aqui. Subimos as escadas, alguns degraus faltando. O corrimão há muito não existia. No andar de cima, o cenário era ainda pior. Apenas uns 2 ou 3 quartos tinham teto. O resto estava no céu aberto. Encontramos quase 10 pacientes dormindo em meio às telhas quebradas do telhado, aos excrementos e a pedaços de madeiras com pregos enferrujados. Nos quartos ocupados, 5 ou 6 pessoas dividiam um sofá, 3 dividiam uma cama de solteiro. As goteiras caíam exatamente em cima deles. Eu vi ele fazer uma coisa que o médico faz, mas nem todo faz. E o cara baixou as calças e ele pegou nos olhos do rapaz e olhou e tal. Passou o medicamento, acabou que não tinha condições de comprar.
tirou o dinheiro do bolso dele e mandou o rapaz ir comprar a pomada e passou no rapaz. E o rapaz ficou bom. Agora, doutor, a gente vai pro terceiro. Terceiro? Que terceiro? Só tem 2 andares nesse negócio. Ah, doutor, tem quantos andares a gente quiser, pô. Vamos ver se o doutor é bom de escalada, se o senhor vai conseguir subir. Vou te mostrar o Afeganistão, o Iraque e o Vietnã. Subo com um pouco de dificuldade, mas subo. Da laje, a vista para dentro do quarteirão era surreal. Ruínas, algumas pequenas partes de pé, quartos pela metade, escombros para onde quer que se olhava. Me lembrei da Alemanha no pós-guerra. Ao fundo, vimos cerca de 10 pacientes num quarto sem parede da frente, coberta pela metade com um pedaço de cobertor. E continuamos andando. Pulamos mais um muro e caímos num grande salão escuro. Pessoas brotavam de todo lugar. Ao todo, já havia calculado cerca de 50. Meu agente disse que viu mais 60. Antes de sairmos, encontramos mais um grupo de pessoas, imediatamente antes do buraco que dava para a rua. A outra rua. Havíamos cortado o quarteirão inteiro por dentro, imagina. Me aproximo de T, um senhor de cerca de 60 anos que eu havia conhecido e atendido alguns meses atrás. Havia ouvido falar que ele tinha desandado, voltado a usar o crack e beber muito. Ele abraçava, ele chorava do lado, ele se preocupava, acho que nem dormia, acho que ia para casa, por isso que ele morreu do coração, tanto ver aí. Essa população sofrida aqui, ó. Me despeço dele com um abraço. Ele chora no meu ombro. Fica chorando por uns 2 minutos. O pessoal em volta para de fumar para olhar. Ele sempre teve fama de durão na região. Imagino como deve ter sido um choque para todos, aquele choro alto, desesperado, um choro de criança desamparada e sem esperança. Eu o conforto, digo que vai ficar tudo bem e que estou com ele nessa. Mas o que curava mesmo era quando ele punha a mão no ombro e falava que ele estava junto com a gente, que ele entendia. Eu diria que é o seguinte, cara. Eu queria ter ele nesse momento agora para cuidar de mim, que eu também estou doente, certo? Passando por uma fase aí que... Mas a gente não pode confiar em todo mundo, certo? A gente não quer ser bandido não, doutor. O que a gente quer é dignidade. A gente quer um lugar para tomar banho, poder tomar um café. Não apanhar de polícia. Quando o pessoal puder ficar limpo, poder comer, ficar sem fome, eles vão pensar 2 vezes antes de voltar lá para dentro. Vão começar a ter nojo daquilo lá. Vão ver que ali, quem vive assim não é gente, é bicho. E que eles não são bichos. Aí, o senhor, o pessoal da saúde, entra e oferece um albergue pra ver se eles não vai. Oferece um curso profissionalizante, qualquer coisa, pra ver se o cara não aceita ganhar 100 mil reais por mês a ter que viver desse jeito que eles vivem hoje. A gente, eles só querem uma chance. E não é um grande projeto que vai tirar a Cracolândia do mapa, não. São as coisas pequenas, os detalhes do dia a dia. Imaginar que pessoas viviam aqui, sabe? Centenas delas. Mas o pior, assim, pra mim, é imaginar que as pessoas, tantas e tantas pessoas, simplesmente não se importam com isso. E ele tentou devolver a humanidade que falta para aquelas pessoas. Isso ele conseguiu resolver, por isso que eu acho que ele é uma pessoa excepcional. Ele era guerreiro, determinado, corajoso, não tinha medo de nada. E tudo que ele fez com amor, ele fez com intensidade. A omissão do Estado, o abandono e a dor daquela gente me levaram a procurar ajuda. Foi quando resolvi escrever para o maior especialista em crack do mundo. Carta a Philippe Bourgois, fevereiro de 2011. Olá, Felipe. Como vai?
Toda semana organizamos rodas de música e futebol com os usuários, com o intuito de fortalecermos nosso vínculo e convencê-los a procurar o tratamento médico para a desintoxicação. Muitas vezes, fazemos um esforço imenso para convencer o paciente a aceitar ajuda, e por falta de vagas, ele é avaliado de maneira rápida e orientado a retornar 1, 2 semanas mais tarde. Esses pacientes dificilmente aceitam ajuda novamente, se sentem humilhados e enganados, pois acham que suas queixas e seu esforço não foram reconhecidos. Nenhuma das instituições da região aceitou nossa proposta de ceder espaço físico para que possamos desenvolver atividades com os pacientes usuários de crack. Há várias igrejas, 2 colégios, uma série de museus e casas culturais, mas sempre obtivemos um não como resposta. Para os usuários de crack que pretendem se desintoxicar e voltar à sociedade, a ajuda que ela dá é mínima. Eu vi ele várias vezes, ele querer resolver e não conseguir. Ele se sentia impotente, mesmo sendo médico. Ele sempre falava que ele achava que não fazia diferença o que ele estava fazendo, que ele sentia que ele não conseguia ajudar aquelas pessoas e que por mais que ele fizesse, não ia mudar nada. Uma ambulância, quando chega aqui, um SAMU, certo? Um bombeiro, os caras chegam aqui, eles não entram lá dentro para pegar ninguém. Para ser sincero, eles não entram lá dentro para pegar ninguém. A gente tinha que vir lá de dentro, lá com a pessoa no colchão e tal, e deixar aqui na calçada para eles. E ele não, ele entrava lá dentro. Ele com o pessoal dele aí, ó, aqueles que acompanhavam ele, certo? Diário, fevereiro de 2011. Eu de jaleco e crachá saindo das ruínas. Quando chega um PM e coloca uma arma na minha cabeça. O que você tá fazendo aqui? O que você acha? Calma aí, doutor. Tô só fazendo o meu trabalho. E eu tô fazendo o meu. Não sei se você viu o jaleco e o crachá, mas eu sou médico. Você acha que a gente não sabe? Dá pra dar licença? Passa. A arma dele, o guarda-pó branco, a caneta, bloco. Sente aí, o que é que você sente? Entendeu? Ele se sentia uma pessoa assim. Quase 6 da tarde. Fui direto pra casa remoendo a cara daquele policial com a arma na minha cabeça, querendo ferrar com ele pra Deus e o mundo, esquecendo que no fim, Deus e o mundo acabam sempre do lado deles. Ele chegou a se envolver com policiais, grampearam o telefone dele e mesmo com, sei lá, com o pessoal da Cracolândia. Eu acho que ele já vinha sentindo alguma coisa assim, porque eu ligava pra ele, só que ele não retornava a ligação. Eu comecei a ficar preocupado. Março de 2011. Um grito de socorro chegou ao Planalto Central. Caríssima Presidenta, como vai? Gostaria, se não for tomar o tempo da senhora, de lhe expor algumas dificuldades, êxitos e sugestões para que nosso objetivo final e comum seja alcançado, a saber, a reumanização dos usuários de crack da Cracolândia, sua reinserção na sociedade e a devolução de sua dignidade, cidadania e independência. Trata-se de um problema de saúde pública. Temos um número alto de pacientes com tuberculose, doenças sexualmente transmissíveis, comorbidades psiquiátricas, alcoolismo. No entanto, esses problemas são uma pequena parte apenas do quadro geral que se desenrola naquela região, embaixo de nossas vistas. Gostaria de poder discutir mais sobre esse assunto com a senhora e saber suas opiniões. Já enviei e-mails como esse a muitos representantes do poder público, mas infelizmente nunca recebi resposta. À disposição, Dr. Marcelo. Conhecendo o Marcelo, eu sei que ele tinha um perfil assim de experimentar droga, de drogas que eu falo, drogas médicas, né? Bem, confesso que não era um menino igual aos outros. Com 12 anos de idade, tomei uma caixa inteira de tranquilizantes. 1995. Primeira experiência com remédios. A gente estava brincando no quintal e ele começou a falar coisas sem nexo, que ele estava vendo algo que eu não estava. E eu, Marcelo, tipo... Aí, só que quando eu olhei pro rosto dele, eu vi que ele não estava normal, porque ele estava com a boca muito branca, já estava, tipo, tava estranho. Aí foi quando eu chamei minha mãe e o Marcelo acabou admitindo que tinha tomado diazepam. Em altas doses ele pode ser bastante sedativo, mas ele raramente é um medicamento letal. Não foi fácil ver minha mãe enlouquecida ser levada para o manicômio. Ele era assim, preocupado com a doença da mãe dele e meu irmão pelo vício dele, do álcool.
eu não gosto que ninguém se mete na minha vida. Eu falei, tá havendo muita interferência na minha vida. E eu não quero. Era tanta a minha dor que precisei deixar de viver com os meus pais. Ele foi morar comigo porque ele foi pedir minha ajuda para poder estudar medicina, né? E então eu ajudei e ele ficou comigo. Vinha andando de casa porque não tinha dinheiro para pagar o ônibus. Era o cara que ficava sem almoçar porque não tinha dinheiro para ir embora depois, se ele gastasse o dinheiro no almoço. Então ele era o cara que ficava lá. Uma pessoa que veio de uma escola pública, estudando numa escola tão elitista, que nem a Faculdade de Medicina da USP, já era uma coisa curiosa. Como médico, ele... Genial. Genial. No segundo ano de faculdade, tomei outra combinação explosiva de remédios. Fui parar de novo no pronto-socorro. 2004. Segunda experiência com remédios. Ligaram para mim, acho que era umas 6h30 da manhã, e eu fui para lá, né? Só que eles não disseram para mim como foi, entendeu? Encontrei ele já lá na maca e tudo. Ele estava meio depressivo. Ninguém vai vai tomar remédio assim à toa, né? Eu acho que ele tem alguma coisa lá dentro dele que ele não queria desabafar com ninguém e achou melhor tomar os remédios. O lítio é um estabilizador do humor, é uma substância bastante tóxica quando utilizado em doses elevadas. Durante um tempo, usei alguns medicamentos. Oxicodona, quando tive uma dor forte na coluna. Propanolol, para hipertensão. Clonazepam, para transtorno de ansiedade. E oxicarbazepina, para depressão. Ele sempre falava do barato que dava, às vezes, né, a medicação. Mas aí você não sabia o quanto era necessidade física e o quanto entrava um pouco a necessidade psicológica, né? A dependência daí química da coisa. Sábado, 9 de abril de 2011. Eu peguei o celular dele, que estava mais perto, eu liguei para 193. E aí o 193 atendeu com uma gravação, para mim, no meu ver, muito estúpida. Que era emergência, todos os nossos atendentes estão ocupados, aguarde. É lógico que imediatamente eu desliguei e fui ligar para 192, para o SAMU. E aí o SAMU atendeu falando que não aceitava ligação de celular, que era uma gravação também, não aceitamos ligação de celular, procure um telefone fixo e retorne a ligação. Me ligaram e falaram, olha, o Marcelo foi encontrado morto em casa. Falei, meu, como assim? Como o Marcelo foi encontrado morto, sabe? O que aconteceu? Será que tem alguma coisa a ver com o trabalho dele? Será que ele se matou? Eu não acredito nisso, porque ele... Primeiro porque eu acho que viria no laudo, assim, uma quantidade excessiva que não veio. Pra falar a verdade, eu até cheguei a pensar nisso, assim. Mas eu não acredito que ele faria isso, assim, com a gente, sem nenhuma explicação, sabe? O uso desses medicamentos não está associado com complicações desse tipo, né? E mesmo a oxicodona é um derivado do ópio considerado de potência moderada. A Cracolândia chora a morte. Então, esse cartaz estava num alambrado no meio da Cracolândia. Foram os próprios colegas dele de trabalho que fizeram. Quando eu cheguei já estava lá. Só que era um cartaz em branco, né? Só com a foto. O pessoal lá cantou algumas músicas, fez um coral, os agentes de saúde. E enquanto isso, os moradores de rua foram lá, alguns escreveram algumas coisas. Eu fiquei emocionada, né? Foi tudo muito... assim, eu fiquei feliz, para falar a verdade. Porque eu fiquei feliz de ver que ele amava aquilo e ele era amado. Fechou-se o ciclo, cumpriu sua missão. Eu acho que ele foi no momento certo dele. Essa dor não tem fim.
Eu deito, eu fico pensando, eu acordo, eu penso, eu não durmo. Queria que minha mãe ouvisse meu avô. Tenho certeza. Ele está bem. É mesmo. A gente tem que pôr no coração que ele está bem. Talvez muito melhor do que nós. Eu diria que ele foi cuidar de anjos, que era o destino dele, sabe? Pela pessoa que ele foi. Para mim, a vida dele acabou lá. Mas a vida médica dele começou lá. A vida médica eu posso dizer que começou lá. Foi lá que ele se sentiu médico, foi lá que ele se sentiu salvando vidas, que é o que a gente, pelo menos quando entra na faculdade, pensa que vai fazer como médico. Sabe? Salvar vidas, ajudar pessoas. Foi lá que ele realizou isso. Pode colocar um batalhão com 1000 polícias para tentar resolver. E não faria 1% do que o doutor Marcelo fez, amenizando o sofrimento do pessoal aqui. A dependência química é uma doença psiquiátrica, entendeu? E assim como eu não faria psiquiatria, eu não trabalharia com esse tipo de paciente. As ruínas da Cracolândia serviram de abrigo a 400 pessoas. Na região central da cidade circulavam todos os dias outros 400 dependentes. No fim de semana, um feirão a céu aberto reunia mais de 2.000 pessoas. O local foi ponto de exílio para jovens jurados de morte na periferia, mulheres e crianças vítimas de abandono, violência e abuso sexual. A Cracolândia foi o maior centro de venda e consumo de crack do planeta. No início desse ano, a região foi ocupada por policiais. As ruínas foram demolidas. Mas os usuários de crack continuam a vagar pelo centro da cidade. Sem casa, sem trabalho, sem comida, sem nada. A grande maioria dos usuários, eles não são bandidos, são doentes. Para resolver o problema da Cracolândia, tinha que ter 10 Marcelo. A sociedade, quem pode, não é preciso fazer como o doutor fez, mas ajuda mais a gente um pouco, olha pra gente. É só isso que a gente precisa. Nós não somos um bando de bichos. Às vezes são vocês que faz a gente se tornar ter o imaginário de um bicho. Nós precisamos de um pouco de carinho, uma palavra, um conforto, um amigo, que às vezes a gente se aproxima de alguns aqui, ó, passa alguém com um carro aí, a gente só ir em direção, às vezes é perguntar o horário, o pessoal fecha o vidro correndo e tal, o 9, isso é uma coisa que mais põe a gente para baixo ainda. Marcelo dos Santos Clemente trabalhou 7 meses na Cracolândia. Ele morreu 1 mês antes de ser recebido em audiência em Brasília. Eu percebo que por trás desse cachimbo existe uma história. Uma história, não são simplesmente pessoas que migraram não sei da onde, vieram não sei porquê e estão lá usando droga. Não, não é isso. A droga ela é um caminho quase que sem volta, né? Então, durante essa trajetória, muita coisa acontece até que algo seja feito, até que caia na realidade. Ele enxerga, ele tá ali dentro, mas ele tá enxergando aquilo ali. Ele sabe onde ele tá, sabe por que tá também. E, infelizmente não depende só dele pra sair, precisa da ajuda, da nossa ajuda. É uma pessoa usuária, mas assim, não é uma pessoa perdida no mundo. Ela sabe o que ela quer, ela está porque ela quer, vivendo aquilo porque ela quer, entendeu?